Bom, e quem está aqui no estúdio para comentar com a gente a opinião das pessoas nas ruas a respeito desse assunto é a psicóloga Thelma Abraão. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Gisele. Thelma, e aí? O que você acha dessa questão dos pais levarem os filhos sempre ao calçadão, não terem esse tempo com os filhos, não poderem, inclusive, ter esse período de férias junto e deixar com os avós? Então, eu fico um pouco preocupada, Gisele, com o que a gente ouviu, né? Primeiro porque o calçadão, assim, ele tá aí o ano inteiro, não só nas férias. Eu fico um pouco preocupada, por que só vai levar as crianças nas férias no calçadão? Eu acho que é assim, na verdade, uma falta de criatividade dos pais, né? Porque parece que a criança só precisa sair do espaço físico nas férias. Então ela precisa sair de casa. E aí vai no calçadão, ou vai ao shopping, ou à casa da avó, acaba sendo não um prazer, acaba sendo, na verdade, um refúgio para os pais, porque, né, não tem com quem deixar, as férias dos pais não coincidem. Eu acho um pouco preocupante, na verdade, porque eu fico pensando assim, por que será que os pais entendem que eles precisam se relacionar com as crianças, ou brincar com seus filhos, ou divertir-se com os seus filhos, só nas férias, né? Esse problema, essa preocupação que os pedagogos, psicólogos, né, a sua preocupação em estar levando esse tema à discussão, vem e mostra para mim porque tem essa demanda. Por que a gente está discutindo isso? Porque os pais fazem isso só nas férias. Ou pelo menos declaram. Ou fazem, assim, né? Como você disse, de repente, por falta de criatividade ou de alguma coisa desse nível, acabam não fazendo do mesmo jeito, né? Acabam não conseguindo elaborar uma agenda mais prazerosa, fazer alguma coisa que seja brincar com essa criança. Acho que muitos pais têm medo até de brincar com os filhos, né? E de mostrar que a autoridade não está junto com a questão, assim, então, de autoritarismo. Mas o que eu penso, Gisele, é assim, a preocupação aparece nesse momento e aí não consegue saber de fato o que fazer. Porque se fizesse durante todo o período, né, do ano, da vida do seu filho, não seria nesse momento uma preocupação. Nesse momento seria só, assim, uma organização por conta de estar trabalhando, com quem deixar, enfim, né, suprir os cuidados dessa criança. Mas o lazer, a continuidade da educação, porque férias são férias de uma educação, na verdade, regrada, sistematizada, que é da escola. Mas não é a da família, que né? não é da família, que não é dos amigos, que não é da sociedade. Então, assim, se o pai, a mãe ou quem cuida, os cuidadores dessa criança, podem brincar com ela, podem educá-la de várias formas. Uma mãe pode fazer uma comida e estar com o seu filho em cima do banquinho, com os devidos cuidados, os acidentes domésticos, mas assim, ensinando coisas da vida, contando história, por exemplo, da Cinderela. Né? Eu vi... Ou mesmo até a própria história, né? A gente sabe que, assim, a maioria das crianças, maioria não, né? As crianças, de um modo geral, elas aprendem muito mais com aquilo que elas veem, com aquilo que elas vivenciam, sim, do que com aquilo que elas escutam, né? Sim. Que os pais falam assim, não faça isso, não faça aquilo, mas muitas vezes elas só conseguem elaborar essas coisas através dessa experiência. E a gente teve o relato, né, de uma pessoa, de uma mãe, me parece, não sei, que tira férias junto com o filho, consegue se programar. Mas é tão interessante porque quando coincide, né, da gente tirar férias e encontrar alguns pais com filhos em hotéis ou pousadas, enfim, esses balneários, né, de férias, você fica assim, você vê os pais, nossa, mas eu queria tanto descansar. Quer dizer, ele se programa para tirar férias, ele viaja com o filho, mas na verdade... não acha que está descansando. Não descansa, né? Por quê? Porque é um peso, porque a criança está pedindo coisas que esses pais não sabem dar. Se não sabem dar é porque não dão. E muitas vezes acaba ficando para as férias essa questão de conhecer um pouco essa criança, né? Isso. De estar em contato de verdade com aquilo que ela apresenta durante todo o período em que ela está em aula e que ela está com as atividades diárias e que o pai não consegue entrar em contato.
e que aí fica tudo para as férias. Então vai descobrir o filho lá no balneário. Lá no balneário, falando, né? De repente ter que entrar em contato com esse filho no momento em que e corre o risco de não gostar. Esperava descansar. E corre o risco de não gostar de algumas coisas, né? Ou da postura desse filho, ou do jeito que tá. Quer dizer, é uma surpresa, é um desconforto que se gera, e aquilo que era para ser bom acaba sendo um desastre, acaba causando prejuízo ao invés de benefício. Então eu fico muito preocupada com isso. Eu gostaria muito que a gente não precisasse ter esta preocupação nas próximas férias. No consultório é muito comum, quando atendemos criança, né? Dos pais dizerem, mas eu não tenho tempo, a falta de contato, eu chego em casa muito cansado. E eu fico pensando, né? E digo a esses pais que, na verdade, a criança não precisa de quantidade no contato com seus cuidadores. Não precisa. Isso é a qualidade dessa relação, né? Eu vejo também na clínica essa questão muito forte em relação às crianças, e a cobrança delas é por coisas tão simples, né? Tão pequenas, assim, ao modo da gente ver de que, assim, eu gostaria de ir no parque ecológico com meu pai no final de semana, mas no final de semana ele sempre vai dormir e descansar porque ele está cansado da semana. Quando, na verdade, essa atividade pode ser muito prazerosa, tanto para o pai quanto para o filho. Sim, sim. E mesmo assim, chega em casa, né, eu estou propondo aqui para os pais que ele não precisa deixar para as férias para conviver com seu filho. Então, como é que ele faz, né? Porque, assim, psicólogo tem mania de dizer que tem que fazer, mas não ensina, né? Então, vou ensinar. Chegou em casa, que você tenha 1 hora com seu filho. Não precisa mais do que 1 hora. Brinca com ele, mas olha para ele. Não atende o celular enquanto você estiver com ele. Não adianta conversar com ele segurando o telefone na orelha. Né? Não adianta falar para ele assim, mamãe vai tomar banho, vem comigo. Não. 1 hora é 1 hora da criança ou das crianças, ou quantos estiverem presentes precisando dessa atenção. Ponto e basta. Nas férias não vai ter esse problema, pode ter certeza. Essa criança vai saber o que requisitar, essa criança vai entender o tempo que ela tem livre e esses pais não têm, desde que seja uma construção. Né? Não adianta. Estar menos ansiosa, muito menos. No sentido até dessa cobrança com a presença. Sim, ela vai saber que o papai e a mamãe ou seus cuidadores estão trabalhando. Ela vai saber. E ela vai entender que, como o ano todo, ela vai ter aquele período. E é lógico, os pais que puderem se esforçar, nas férias também cabe um presente, que é o fim de semana a mais, com seu filho, com os sobrinhos, enfim, que é aí conhecer calçadão, parque ecológico, mas tudo isso assim, olha, é sua cidade, educando. Né? E não levando porque assim, lá ele vai me dar sossego, eu vou conseguir falar no celular, entrar no notebook. Até porque o calçadão não costuma ser um lugar de sossego, né? Inclusive não anda sendo sossegado o calçadão. Porque a questão fica muito complicada, que essas crianças começam a cobrar em termos até de presentes e de bens materiais, já que não tem essa afetividade, não tem esse envolvimento, né? Então vai para o centro da cidade com outras intenções, né? Para comprar alguma coisa. Querendo comprar alguma coisa. O que é lamentável, né? Porque a gente está indo numa briga para acabar com essa história do consumismo, para fazer assim, valorizar o dinheiro, trabalhar, e a criança já vai assim, bom, então não vai ficar comigo, eu vou para o centro, hoje é dia de presente. E esse presente chega em casa, já chega aberto, muitas vezes quebrado, no mesmo dia, porque, essa criança não tem cuidado? Não, é porque ela precisa sair de novo para comprar outro, para poder estar de novo. É o tempo que ela tem junto com a mãe, é o tempo que ela tem junto com o pai, Penso que sim. Eu penso que é, na verdade, um comportamento que a criança gera. Por que nas férias, eles dizem, né, os pais comentam, a gente ouve isso, nossa, mas eles ficam encapetados. Por que será? Né? Que engraçado, eles sabem que julho, dezembro, janeiro tem que encapetar? Não, é porque assim eu busco meu pai, minha mãe, eu busco atenção quem deles. Cuida de mim para ficar aqui. Eles adoecem mais, é incrível como criança tem virose. Tá bom, é a época? Não sei, sou psicóloga, né? E para mim eu acho que o inconsciente a resposta simbólica da criança é muito séria. E ele vai fazer mesmo de tudo para esse pai e essa mãe arrumar tempo.
Agora, já não dá para ir arrumando ao longo do ano? Não é fácil fazer isso devagarinho? Construir isso com a criança? Vai chegar nas férias, isso vai ficar leve. Né? Até porque eu vejo que pais acabam recebendo essa orientação e dá certo. Thelma, eu gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigada. Bom, e a você aí de casa, fica a dica, tanto da Thelma quanto minha, para que você reveja o modo como você tem lidado com seus filhos. Aproveite o seu dia, aproveite sua semana, seu mês, enfim. Não espere as férias para pensar de que forma você vai poder estar com eles. Eu gostaria de agradecer a Carmo Móveis. Hoje, como vocês viram, nós estamos num cenário novo. A semana passada a gente estava na Carmo Móveis da Nossa Senhora da Paz. Um beijo para as meninas de lá e um beijo para você aí de casa e até a próxima semana.